Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a prática do Ho'oponopono. Você já ouviu alguém dizer, repita essas frases e a sua vida vai mudar completamente? E as frases são, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Parece simples, né? Parece inocente, mas o que poucas pessoas percebem ou conhecem ou sabem é que o Ho'oponopono moderno é uma prática que desconstrói princípios bíblicos e é uma das maiores infiltrações espirituais disfarçadas de autoconhecimento para muitas pessoas que professam a fé cristã. E talvez para aquelas que não estão nem aí para a fé cristã ou que pelo menos reconhecem de longe o valor, vamos assim dizer, talvez não entendam a profundidade espiritual do que isso significa. E hoje eu quero te mostrar a verdade por trás dessa prática e o que o mundo espiritual te apresenta quando você faz isso, na verdade. De onde ela veio, o que isso realmente te ensina e por que ela pode parecer luz, iluminar o seu ser, mas biblicamente falando, ela é uma sombra bem disfarçada que destoa do ensino bíblico verdadeiro. Em primeiro lugar, esse vídeo não tem a intenção de atacar quem pensa diferente do que eu estou te apresentando aqui. E muito menos diminuir a pessoa que vive nessa prática. Mas ao contrário, eu quero sim deixar bem claro o equívoco espiritual que existe sob o ponto de vista bíblico, que nos ensina como essa prática está em desacordo com a palavra de Deus. A palavra Ho'oponopono vem do havaiano antigo e o seu significado literal nos ajuda a entender do que se trata. Ho, que é a primeira parte da palavra, significa iniciar, causar, e pono significa retidão, justiça, bem-estar. Assim, o Ho'oponopono significa fazer ficar certo, colocar em ordem, restaurar a condição natural. Originalmente, no antigo Havaí, o Ho'oponopono era uma prática comunitária e religiosa profundamente inserida na cosmologia havaiana. E quem te disser ao contrário não está falando a verdade. Você pode nesse momento pesquisar no Google, pesquisar onde você quiser na internet, que você vai ver o que eu estou te falando é público, é pesquisável e eu não estou inventando absolutamente nada. Por isso que eu me dirijo a você que talvez acredite nessa prática com todo o respeito, porque o meu ponto aqui é mostrar o engano que a Bíblia descortina. Essa prática no Havaí antigo, né, ela não se tratava de uma técnica individual de autoajuda, mas de um rito conduzido por um kahuna, que é um líder espiritual ou curador, ou alguns podem chamar até de curandeiro, vamos assim dizer, ou por um ancião, o kupuna, dentro da família havaiana, ou da Ohana, a comunidade ampliada da ilha. Lembra que o Havaí é um conjunto de ilhas, e essa era uma prática existente no Havaí antigo e ainda existe lá, hoje disseminado no mundo inteiro. E aqui está o ponto central desse vídeo. Qual a origem espiritual? No que isso está baseado? Esse é o ponto do vídeo. E aí, você faz o que você quiser com o que eu vou te apresentar. Você pode discordar, você pode achar que o que eu estou falando é uma grande balela, uma grande mentira, mas deixa eu te explicar uma coisa. Mas se você abrir o seu coração e entender o que a Bíblia fala, não o que o Márcio fala, você vai entender que não é o meu achismo. Eu estou evidenciando princípios bíblicos que contrastam com o ensino do Ho'oponopono. Muito embora ele pode parecer até semelhante em algumas áreas, mas eu vou te mostrar que não. O antigo Havaí vivia sob uma cosmovisão profundamente espiritual e politeísta. Acreditava-se de tudo: mar, vento, fogo, planta, ser humano era habitado por forças divinas chamadas Akua, e que cada família tinha seus próprios Aumakua, que são os seus espíritos ancestrais protetores. Inclusive, quando você vê os famosos luaus no Havaí, que você já deve ter ouvido falar ou visto em filmes, séries, fotos, enfim, na verdade, esses luaus, eles são cultos a deuses do panteão dessa cultura. Eu sei disso e posso te afirmar com certeza, porque eu estive no Havaí
e na minha total inocência, eu fui a um luau. E eu lembro de que quando eu estava lá, eu pedi um luau tradicional havaiano. Por quê? Porque eu estava ali, eu queria conhecer. E sim, ali eu pude ver que todas as danças, e aliás o que estava sendo ensinado ali, era sim uma dança e rituais consagrados com alimentos para os deuses do panteão havaiano. Então falar qualquer coisa ao contrário é absolutamente uma falta de entendimento espiritual dessa prática e dessa cultura havaiana. E eu tô falando e reitero, eu estive lá pessoalmente e eu vi, eu conheço o Havaí. Entre os principais deuses desse panteão estavam Kani, deus da criação e da vida; Lono, deus da paz, da fertilidade e da chuva; Ku, deus da guerra e do poder; e Kanaloa, deus do oceano e do mundo subterrâneo. A vida no arquipélago era regida por leis espirituais chamada Kapu. E quebrar um Kapu, que era uma regra sagrada, trazia doença, desgraça e desequilíbrio espiritual. Então, nesse contexto, o Ho'oponopono surgiu como um rito de restauração da ordem espiritual, o Pono, conduzido por um sacerdote, o Kahuna, ou um ancião, o Kupuna. O objetivo era simples, era reconciliar as pessoas entre si, com os ancestrais, com os espíritos ancestrais e com os deuses daquela crença. E para que a harmonia, o Pono, fosse finalmente restabelecida na alma daquele indivíduo. Então, eu posso dizer com certeza para você que o Ho'oponopono, na sua origem, não era uma prática neutra e continua não sendo uma prática neutra, porque uma nova roupagem desse comportamento e dessa prática e dessas pronúncias espirituais não muda a sua origem. O mundo espiritual não é regido por aquilo que você acha que ele tem que ser. O mundo espiritual tem as suas próprias leis e coloca para o homem essas leis disfarçadas de um monte de coisa que essas pessoas vão acreditar. O Ho'oponopono é um deles. Então, o Ho'oponopono era um ato de meditação espiritual, onde o perdão e a cura dependiam da bênção dos Akua, que são as divindades espirituais desse panteão, e da purificação diante dos espíritos ancestrais. Purificação dessa pessoa. A ideia moderna de repetir frases é um eco secularizado dessa antiga religião, mas o fundamento espiritual permanece, como eu falei ainda há pouco. Um sistema que buscava a restauração do homem fora dos princípios de Deus, o Criador do universo e o Criador do próprio homem. E é exatamente aí que está o contraste. Enquanto o Ho'oponopono tentava reconciliar o homem com as forças da natureza e com os deuses locais, a fé em Jesus Cristo e o Deus da Bíblia e os princípios da palavra de Deus reconcilia esse mesmo homem com o Criador do universo, não por rituais, não por repetições, mas pela cruz de Cristo, o único caminho para o verdadeiro perdão e a reconciliação do homem para com Deus. E dentro do contexto bíblico, existem princípios, sim, de reconciliação do homem com o seu semelhante, debaixo da palavra e da direção de Deus. Alguns pontos centrais dessa tradição havaiana incluem o seguinte: a crença de que doenças, discórdias e misérias não eram apenas problemas físicos ou sociais, mas sim sinais de desequilíbrio espiritual, como infrações a Kapu, leis sagradas, ou rupturas nos relacionamentos entre família, comunidade e os Akea, que são os poderes espirituais ou os ancestrais, ou seja, os mortos. A convicção de que para se restaurar a saúde ou a harmonia era necessário confessar, reparar, perdoar e restaurar o pono do Ho'oponopono, que é o que? A condição correta entre as partes afetadas. E se preciso, era necessário haver também a restauração entre a pessoa e os ancestrais ou as deidades espirituais que regem o mundo espiritual aonde o Ho'oponopono estava
inserido e está inserido. Por isso que não dá para dissociar o mundo espiritual. O ritual tipicamente envolvia a família reunida, orações ou invocações ao mundo espiritual, discussão sobre os problemas ou a ofensa causada, né, ou efetuada, o reconhecimento desse erro, o perdão mútuo entre as partes e a liberação desse mal, o kala, e um símbolo de encerramento cerimonial, como por exemplo comer limo kala ou entregar uma lei de frutas de rala para marcar a reconciliação, o que pontualmente denota mais uma vez o conceito dos alimentos e uma refeição sendo efetuada dentro de um contexto espiritual. A prática do Ho'oponopono não era necessariamente associada a uma religião organizacional separada do cotidiano das pessoas. Ela era inseparável da cosmovisão havaiana, na qual os seres humanos, a natureza, os ancestrais e as leis espirituais estavam interconectados. Então não existe alguém dizer que o Ho'oponopono não é uma questão espiritual. Óbvio que é, porque na raiz da sua criação ou das suas práticas remontam a uma prática espiritual dentro de um contexto espiritual de uma cultura. E quem falar o contrário para você não está falando a verdade ou então não conhece a fundo esse princípio. Faz o seguinte, pesquisa, vai no Google, leia livros, vai na Amazon e leia os seus estudos oriundos dessa prática e o ambiente dos seus guias e líderes espirituais na comunidade formavam o tecido dessa vida espiritual na comunidade. Essa é a base espiritual original do Ho'oponopono. Mas deixa eu chamar você a estar atento a um aspecto. Isso não era uma técnica de repetição de frases isoladas para curar a si mesmo, percebe? Não era algo que você fazia só quando você sentia, estava conectado com a vida espiritual da comunidade, da família e com o indivíduo. Não promovia a ideia de que o indivíduo tem um poder absoluto para criar sua realidade ou mesmo para eliminar as suas memórias espirituais. Essa prática era sempre medida pela comunidade, pela autoridade espiritual tradicional e pela restauração das relações interpessoais e com o mundo espiritual e com os mortos, que de uma forma educada e elegante eles chamam de ancestrais, mas no fundo a ancestralidade de uma família diz respeito aos mortos que pertencem àquela genealogia anterior. Entender essa diferença, que diferença, Márcia? A diferença de que sim, é dentro de uma prática espiritual e não algo isolado, é absolutamente crucial para você entender o que é Ho'oponopono e quais são as suas raízes espirituais, porque a versão contemporânea do Ho'oponopono se propõe se descolar muitas vezes desses fundamentos. Falam-se que é uma tradição havaiana, mas não se aprofunda na verdade da essência espiritual de onde veio. E eu assisti vários vídeos no YouTube onde isso é falado. É uma prática linda, maravilhosa, mas não se fala da realidade espiritual, dos deuses por trás, do mundo espiritual. E por causa disso que eu falo que o Ho'oponopono na atualidade, principalmente no Ocidente, ele se descola desses fundamentos e assume uma estrutura diferente, maquiada, que já não segue o paradigma original de reconciliação comunitária e espiritual com os ancestrais e com o sagrado, mas uma prática individual de autocura, no que eu chamo respeitosamente aqui, para quem pratica, para quem acredita, de uma mutação moderna dessa prática religiosa e espiritual havaiana. E décadas depois que essa ideia foi popularizada por um terapeuta cujo nome é Ihaleakala Hemlen, e me perdoa se eu não estou pronunciando o nome desse terapeuta de forma correta, mas ele ficou famoso por afirmar que
curou um hospital psiquiátrico inteiro sem nunca ver os pacientes. Ele dizia que bastava aplicar o Ho'oponopono, que era a repetição dessas 4 frases, sobre os prontuários dos pacientes, repetindo sobre esses prontuários essas frases, que as pessoas então eram libertas. Percebe como existe uma prática espiritual? Porque, veja, eu não estou questionando a eficácia desse método. Eu não estou falando isso. Eu estou abordando o aspecto espiritual. Então, se ele está transferindo sobre uma pasta um mantra, porque o Ho'oponopono é um mantra, não é uma oração, ele está transferindo, fazendo uma proclamação espiritual sobre a vida de uma pessoa que está debaixo, dentro de um contexto espiritual governado por um Deus havaiano, por uma série de deuses havaianos. O mundo inteiro se encantou. Livros, cursos, vídeos e até pastores evangélicos cristãos começaram a citar essa técnica como se fosse uma oração. Mas o que poucos percebem é que isso não é uma oração. É um mantra. E o número de repetições, 108 vezes, vem diretamente do hinduísmo e do budismo, que é a matriz, que é a origem da religião praticada no Havaí hoje e naquela época. No hinduísmo, o número 108 é sagrado. Os rosários usados em mantras têm 108 pequenas contas, pequenas pecinhas, né? Semelhante ao rosário e outras crenças que utilizam esse mecanismo para ir contando quantas vezes eles estão orando, né? Conta um, ora, conta e segue. Então, acredita-se que existem 108 divindades principais dentro desse meio ambiente espiritual. No budismo, são 108 impurezas que precisam ser purificadas para alcançar o nirvana. Então, quando alguém repete as frases 108 vezes, acreditando que isso trará cura, paz ou prosperidade, está, sem perceber, invocando princípios espirituais e entidades espirituais de religiões pagãs que não têm absolutamente nenhuma conexão com Cristo e com a palavra de Deus. Mas onde acontece a contradição com a Bíblia, uma vez que Cristo veio para curar, para restaurar o homem? Então, onde está essa contradição? A resposta é muito simples. Jesus foi claro. Ele disse o seguinte, abre aspas, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Fecha aspas. Ele sabia que o coração humano é inclinado a transformar a fé em uma fórmula. O Ho'oponopono é exatamente isso, uma tentativa de alcançar o perdão sem arrependimento, a paz sem cruz e a cura sem Deus. Não existe perdão verdadeiro fora da confissão sincera diante do Senhor. E você atribuir a cura do Ho'oponopono a algo divino da parte de Deus é biblicamente uma afronta à própria palavra de Deus, porque Deus não quebra os princípios da sua palavra para que o homem se beneficie com as práticas que ele acha que tem que ser, para evidenciar as curas que ele julga obter. Veja, não existe limpeza espiritual ou restauração espiritual sem o sangue de Cristo derramado na cruz. Por incrível que pareça, não existe reconciliação com Deus por meio de vibrações ou repetições. Ah, Márcio, mas espera aí um pouquinho, eu não estou me reconciliando com Deus, estou reconciliando comigo mesmo. Você pode até dizer isso. E eu vou te entender, dentro do contexto do Ho'oponopono, mas dentro da palavra de Deus, dentro do universo bíblico da palavra de Deus, isso não existe, cara. A Bíblia diz o seguinte, em Isaías 43, 25, eu, o Senhor, apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É Deus quem apaga os pecados do homem, através do sangue que foi derramado na cruz. É Deus quem limpa, não a mente humana. Não mantras que são declamados só porque você quer declamar e você pode acreditar o quanto você quiser. Mas então por que tanta gente diz que funciona? É simples. Porque existem efeitos reais, mas não desassociados do mundo espiritual. Quando uma pessoa repete frases de amor e perdão, o cérebro libera dopamina e serotonina,
corpo relaxa, o cortisol diminui e existe uma sensação de alívio no corpo. É um processo químico, mas não espiritual. E o inimigo, ele é astuto. Deixa eu repetir essa frase. O diabo, ele é astuto e muito mais inteligente do que eu e você juntos. Ele usa o alívio psicológico para validar o engano espiritual. A pessoa se sente paz, mas uma paz falsa, que não vem do arrependimento nem de transformação genuína de quem tem um encontro com Jesus. Jesus alertou sobre isso quando ele disse: eu te deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ele faz uma distinção específica que a paz que Jesus oferece será sempre diferente de toda e qualquer paz que qualquer prática espiritual que exista nesse mundo possa oferecer. A paz que o Ho'oponopono oferece é uma paz emocional, baseada no alívio momentâneo da culpa e no esquecimento da dor, ou no pseudo-esquecimento da dor. É uma paz que nasce do esforço humano de aceitar tudo, perdoar tudo, sem arrependimento, nem transformação. É uma paz construída pela mente e sustentada pelo ego. E ela diz: se você repetir o bastante, você se libertará. Mas no fundo, o peso do pecado continua lá no seu coração, no coração daquela pessoa que pratica isso, apenas silenciado pela voz da sua própria autoafirmação. Ou seja, é você falando para você mesmo: aquilo lá que está escondido, então tá tudo certo, viu? Não esquece não, passa para frente. A paz que Cristo oferece é completamente diferente. Ela não é o silêncio do conflito. Ela é a reconciliação com Deus através da confissão. Para Deus, não para si mesmo, e nem para ninguém, e nem para um colar de contas. Não é a fuga da dor, é a redenção da alma. Jesus não diz repita até sentir. Jesus diz o seguinte: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que a Bíblia propõe ao homem não vem de atitudes que esse homem venha fazer, por mais bonito e belo que possa ser essas atitudes. O alívio vem quando nós vamos aos pés de Cristo e derramamos as nossas vidas. Por isso que ele fala: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Percebe a diferença, cara? A paz do Ho'oponopono vem de dentro para fora, mas nasce de um coração ainda ferido, ainda separado de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós, toda a humanidade está separada de Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da presença de Deus, nós fomos removidos da presença de Deus. Portanto, o nosso coração está separado de Deus. E não é o que o homem faz para se reconectar com Deus, é o que Deus fez para se reconectar com esse homem. Por isso Jesus veio ao mundo para morrer. Por quê? Porque nós estávamos fadados à morte eterna. Mas Jesus veio para quê? Para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver. E é por isso que eu respeitosamente falo para você que a paz de Cristo, ela vem de fora para dentro do trono da graça e não de dentro para fora. Nada tem dentro, apenas um coração machucado. Eu vou repetir para deixar isso bem claro para você. A paz de Jesus Cristo vem de fora para dentro do coração do homem. Sabe de onde vem? Vem do trono da graça de Deus, vem do amor dele. Quando você entende que aquele sangue derramado na cruz do Calvário se chama um sangue da reconciliação entre o Criador e a sua criatura. Essa é a verdadeira reconciliação que vem do céu. A minha paz vos dou, Jesus disse, não vou-la dou como o mundo a dá. Percebe? A paz é Jesus quem dá. Pô, mas e a reconciliação com os homens? E a cura? Ou você acha que Deus não sabe do que existe no coração do homem? Por que você acha que Jesus falou: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido?
Porque o perdão, de acordo com a palavra de Deus, nunca foi fruto de um sentimento, mas de uma decisão. Ah, sim, mas eu posso fazer a decisão de fazer o meu Ho'oponopono. Continua fazendo quanto você quiser, mas você vai estar fazendo fora da palavra de Deus. E Deus não terá você inocente por isso. A paz de Cristo, ela não depende de repetições, vibrações ou frases. Ela depende de rendição de fé, de arrependimento verdadeiro, genuíno, diante da cruz do Calvário. Porque quando você olha para a cruz do Calvário e entende que aquela cruz do Calvário pertencia a você, cara, não tem como você simplesmente olhar para 108 contas e 4 frases e dizer que isso é maior do que aquilo. Não é impossível, não tem como. É uma questão até lógica. Porque é nesse momento em que você vai para a cruz de Cristo e fala: Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa. Porque a verdade é essa. O coração do homem é enganoso. Essa paz que é oferecida, e eu falo isso muito respeitosamente a você, cara. Essa paz que é oferecida a você pelo Ho'oponopono não pode produzir nem imitar a paz que vem de Jesus. Porque a paz que vem de Jesus nasce na presença do Espírito Santo de Deus. A paz que o Ho'oponopono te oferece vem de deuses, vem de um contexto espiritual, do qual a Bíblia, a palavra de Deus e o Criador olha para ela e fala: abomino. Abomino. Porque está escrito na palavra de Deus, no capítulo 18 de Deuteronômio. E para você entender o contexto do que está aqui, é o seguinte: Deus tinha tirado o povo do Egito e estava trazendo para uma terra prometida. E ele estava ensinando para o povo o que ele não queria que fosse feito. E algumas dessas práticas ele narra no capítulo 18. Ele fala o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Ou seja, quando Deus olha do céu para o mundo e para a terra aonde o povo dele estava para entrar, ele fala o seguinte: olha, tá vendo essas práticas aqui? Não repita essas abominações. E ele narra quais são essas abominações. E algumas dessas abominações diz respeito com quem consulta os mortos, com quem consulta outros deuses, fora do contexto do Deus Trino. E ele fala: o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor Deus expulsa essas nações de diante de ti. Ou seja, Deus não está com isso querendo dizer que ele não ama o ser humano. Deus está querendo com isso dizer que as práticas espirituais fora dos princípios da palavra dele são, aos olhos dele, abomináveis. É isso. Percebe a diferença? Quando o Ho'oponopono tenta silenciar a culpa, Deus enviou Jesus para perdoar o pecado do homem. O homem tem no seu coração um negócio chamado pecado. E o que o Ho'oponopono propõe é simplesmente abafar as consequências do pecado na vida do homem. É isso. E não tem como isso acontecer. O Ho'oponopono te ensina a aceitar o erro. Jesus te ensina a ser transformado por dentro e refletir essa transformação na sua vida, no seu exterior. Sim, no Ho'oponopono pode ter até uma conduta mudada, diferente, mas o pecado continua lá, meu chapa. Não existe perdão de pecado. Entende a diferença? O Ho'oponopono oferece para o homem uma leveza temporária, mas Jesus oferece perdão e vida eterna. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe a diferença? A paz possui um dono e não é o homem. É o príncipe da paz. Jesus é o dono da paz.
Ah, é por isso que então o mundo tá nessa bagunça que tá, porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, ainda não reina como o Todo-Poderoso que ele um dia irá reinar quando ele voltar. Essa é a diferença entre se sentir limpo e ser purificado. O Ho'oponopono oferece você se sentir limpo. Jesus Cristo te oferece você ser purificado dos seus pecados. O Ho'oponopono oferece para a pessoa uma paz do mundo, aquela que anestesia o pecado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo dá ao homem a paz de Deus, aquela que confronta e transforma. A filosofia do Ho'oponopono ensina que o homem tem o poder de limpar o próprio campo espiritual, porque o divino está dentro de si. Essa é a mesma mentira dita pela serpente no Éden, quando ela disse: certamente não morrereis, sereis como Deus. É o velho engano do homem tentando ser o próprio Salvador. A diferença é que agora vem envolto em uma linguagem suave: amor, gratidão, perdão. Mas o centro é o mesmo: o eu, o homem, o coração do homem. A Bíblia e o verdadeiro ensino dela tem o centro outra pessoa, que não é o homem e nem aquilo que ele faz, mas Jesus. Ele é quem purifica, liberta e transforma. E o poder do perdão não está em 4 frases, mas está no sangue derramado na cruz e no poder que existe no nome de Yeshua, Jesus Cristo. O Ho'oponopono substitui arrependimento por autoaceitação, substitui oração por repetição e substitui a graça de Deus por técnica espiritual. Ele ensina que basta aceitar tudo e amar tudo, mas a Bíblia ensina que o amor verdadeiro se alegra com a verdade e odeia o pecado. Esse tipo de espiritualidade é o humanismo religioso, o homem no trono e Deus como um acessório. E enquanto a pessoa sente que está se iluminando, na verdade, ela está se afastando da realidade de entender da necessidade vital e evidente do arrependimento e da dependência desse homem de um Deus supremo, que se torna o seu Senhor, o Senhor da sua vida. E se você já praticou o Ho'oponopono, se você pratica o Ho'oponopono achando que é algo inofensivo, até cristão, entenda o que eu quero dizer a você com todo respeito. Deus não te rejeita por você ter buscado cura, mas Ele te chama hoje para uma cura verdadeira, não emocional, mas espiritual, através de Jesus. Reconheça diante dele, cara. Confessa, fala: Senhor, eu busquei poder fora de ti. Me perdoa por tentar curar com fórmulas aquilo que só o teu espírito e só o sangue de Jesus pode restaurar. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É simples assim, cara. Abandona toda a prática de repetição mística que te distancia de Deus. Volte-se aos pés do Criador, da oração sincera com a palavra de Deus, da leitura das Escrituras e a revelação da verdade e a vontade de Deus para a sua vida, da dependência do Espírito Santo. A confissão de pecados de forma sincera e genuína é diária, porque não existe libertação sem renúncia e não há cura verdadeira sem arrependimento genuíno aos pés da cruz. E sabe de uma coisa? A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que criaram uma paz ou uma falsa paz sem aliança com Deus, e por diversas vezes Deus mostrou o contrário a essas pessoas. Eu vou citar 2 casos apenas. Um no Antigo Testamento. Em Jeremias 6 e 8 nós lemos a mesma frase: paz, paz quando não há paz. Olha que incrível, o próprio profeta falando isso. No tempo do profeta Jeremias, Jerusalém vivia um falso senso de estabilidade. O povo prosperava, o templo ainda estava em pé e os líderes religiosos diziam no seu coração: o Senhor está conosco, está tudo bem. Mas Deus viu o oposto. A corrupção política, a idolatria e o adultério espiritual estavam dominando o povo.
Os profetas mentirosos curavam superficialmente a ferida do meu povo, diz as Escrituras. Ofereciam consolo sem arrependimento. Eles davam um alívio psicológico, o mesmo tipo de paz que interessante acontece no Ho'oponopono. O mesmo tipo de promessa, sem tratar a raiz do problema. E o raiz do problema se chama pecado. Jeremias foi uma voz solitária no meio do engano na época em que ele viveu. Enquanto todos diziam paz, ele anunciava destruição. E o desastre veio. A Babilônia sitiou Jerusalém, queimou o templo e levou o povo cativo. Aquela sensação de bem-estar não era paz, era anestesia espiritual antes do juízo de Deus. E o juízo veio. Quer outro caso? O profeta Ezequiel, no capítulo 13, diz o seguinte: os muros da mentira. Enquanto Jeremias alertava em Judá, o profeta Ezequiel denunciava o mesmo engano entre os exilados, ou seja, lá na Babilônia. E ele dizia para o povo o seguinte: olha, andam enganando o meu povo dizendo paz, quando não há paz. Ezequiel usava uma imagem poderosa. Os falsos profetas construíam muros de cal, bonitos por fora, rachados por dentro. Quando a tempestade de Deus veio, os muros caíram, revelando a fraqueza do que parecia ser seguro. Essa é a exata figura da paz humana. A paz do Ho'oponopono, paredes pintadas sobre rachaduras espirituais debaixo, tentando esconder algo chamado pecado que existe no coração do homem. Nunca haverá paz sem Jesus. Externamente, tudo parece em ordem, os mantras feitos, mas dentro, cara, internamente, a fundação daquela vida está em pecado, podre, aos olhos de Deus, corrompido. E Deus vê o coração do homem como ele é. Quer um outro exemplo? No Novo Testamento. Jerusalém vivia um momento de aparente estabilidade espiritual. O templo funcionava, os sacerdotes faziam seus ritos, as ofertas eram apresentadas e a multidão seguia o seu ritmo religioso. Tudo parecia em paz, mas era uma paz institucional, ritual e hipócrita. A calmaria do sistema que havia substituído a presença de Deus por aparência de devoção. Ou seja, é a Bíblia escancarando, deixando inequívoco que até mesmo dentro do contexto onde Deus haveria de reinar, existe uma falsa paz. Existem igrejas que oferecem uma falsa paz, mas Deus vai trazer juízo, como trouxe. Naquele tempo, em Jerusalém, o que aconteceu? Jesus entrou no templo e o que ele fez? Ele expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Os comerciantes, os mercenários. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas para os sacrifícios e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis covil de ladrões. A presença de Cristo rasgou o véu da falsa paz. Onde o povo via religião, ele via comércio. Onde o povo via ordem, ele via corrupção. Onde o povo via piedade, ele via idolatria. Em um instante, Jesus destruiu a tranquilidade aparente, aquela calmaria que escondia o distanciamento do coração humano de Deus. O templo estava cheio de movimento, mas vazio de adoração genuína. Era a paz do sistema, mas não a paz do espírito. E Deus trouxe juízo através de Jesus. E foi justamente essa quebra de paz que levou Jesus para a cruz. Olha que paradoxo interessante. O mundo odeia quando a sua tranquilidade é perturbada pela verdade. A presença de Cristo nunca traz anestesia, ela traz purificação, ela traz confrontamento da verdade e ela traz purificação genuína. A paz que ele oferece não é para manter o que é falso, mas para restaurar o que é santo. E santo aos olhos de Deus, não santo aos olhos do homem. Assim como o Ho'oponopono promete harmonia interior sem confrontar o pecado, o Templo de Jerusalém oferecia segurança espiritual sem arrependimento. E Jesus fez com o templo o que o Espírito Santo faz com nós hoje. Derruba as mesas do ego, do ritual e da autojustificação, da autossuficiência. Para quê? Para reconstruir um altar genuíno de arrependimento e de verdade e purificado, face a face com o Criador. A paz que o mundo constrói é cômoda, mas podre.
A paz que Cristo traz é incômoda, mas purificadora. O Ho'oponopono diz: repita e sinta a paz. Jesus diz: arrependa-se dos seus pecados e você será perdoado. Um tenta limpar o passado, mas Jesus transforma o futuro e a sua eternidade. Um promete energia, o outro promete vida eterna. A diferença é que só um deles venceu a morte, e não foi o Ho'oponopono. E se esse vídeo te despertou, faz o seguinte, compartilha com outros. Eu espero que esse vídeo tenha genuinamente apresentado a você evidências bíblicas inequívocas de quem é quem no mundo espiritual. E de novo, se você acha que isso é uma grande bobagem, que tudo que eu falei, continua a tua jornada. Mas tenha certeza de uma coisa, o Ho'oponopono nunca vai revelar a você a sua eternidade. Jesus revela para você a eternidade. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora, qual é a escolha mais inteligente? É entregar a sua vida para o Criador, que conhece você de ponta a ponta, ou você continuar jogando para o universo as vãs repetições, segundo o que ele mesmo diz, que são as repetições que você faz